Boa tarde, professora doutora Judite Aparecida de Souza BD, iniciando a aula de Direito Empresarial, aula 1. Meus queridos, vamos retomar alguns conceitos básicos a partir da hierarquia das leis, ficou conhecida como, teoria do Kelsen, mas a pirâmide que é atribuída ao Kelsen, na verdade, é do seu aluno Merkel. O que me faz lembrar que amanhã ou depois pode ser um de vocês aqui ministrando essa aula. No alto da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, da qual nós tiramos todo o nosso regramento, base e sustentação, chegamos até as normas individuais. Em se tratando de direito empresarial, nós temos no direito constitucional um grande alicerce. O direito constitucional é ramo do direito público, que tem duas funções precípuas na atualidade, tanto a regulamentação do poder estatal, quanto a garantia dos direitos fundamentais. E nisso, a lei brasileira é excepcional, muito embora tenha que lutar contra as constantes tentativas de retalhamento, e é retalhamento mesmo, porque estão transformando em retalhos de tantas modificações, Na Constituição tem alguns princípios norteadores do direito empresarial que precisam ser retomados e sempre lembrados para o advogado, para o acadêmico de direito, para quem está estudando. Livre iniciativa, autonomia privada, legalidade, função social da empresa, preservação ou manutenção da empresa, boa-fé objetiva, unidade no mercado no território nacional, força obrigatória dos contratos e ainda o princípio da proibição da concorrência desleal, só para citar alguns princípios do direito empresarial que estão ali alicerçados na Constituição, ou melhor, princípios da Constituição Federal que alicerçam o direito empresarial nessa simbiose única que nós temos. Quando nós pensamos em direito de empresa, sempre devemos ter em mente a busca para a solução de conflitos, interesses dos particulares e do Estado, muitas vezes ali imbricados, além de produção, circulação de bens, produção de produtos, serviços, a relação delicada do direito com a economia. Então, sempre pensar em direito empresarial, lembrar que existe uma gama de relações jurídicas envolvendo vários aspectos aí do corpo social. Todos esses elementos permeiam a atividade empresária desde o seu início até o seu encerramento. Lembrando que a atividade empresarial tem reflexos na vida cotidiana. Se o empresário está no meio social, esta sociedade recebe esta empresa. Então, mão na massa, procura, dá uma olhada, veja na Constituição, dá uma olhadinha no 170, olhe outros artigos que nós vamos chegar lá. Uma pessoa física é distinta de uma pessoa jurídica, e quando nós temos a pessoa física, nós estamos falando de uma existência real, e segundo os teóricos, a pessoa jurídica é uma ficção. Esta ficção se consolida no artigo 966 do Código Civil, que diz quem é o empresário. Nós sabemos que não é função da lei conceituar, mas o artigo 966 conceitua quem é esse empresário, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Além disso, o parágrafo único do 966 deixa bem claro quem não é considerado empresário, aqueles indivíduos que exercem uma atividade, uma profissão de natureza científica, intelectual, literária, artística, ainda que exista aí a composição na execução desses serviços e a colaboração de outros indivíduos. Exemplos clássicos: médicos, dentistas, advogados. Ainda assim, eles podem constituir elementos de empresa. Vocês já perceberam, né? O lixeiro está passando, o cachorro está se manifestando e a aula vai correndo. Acabou? Vamos lá? Parágrafo único, aí do Código Civil, do artigo 966. Quem não se considera empresário, preste muita atenção. Eu digo que eles não são considerados empresários, porque exercem essa atividade única, intelectual, científica, artística, literária, mas eles podem se constituir como empresários se assim o desejarem. O 966, então, deixa claro que é necessário para este querer
o exercício profissional habitual, organizado, de alguém que presta um serviço que faz circular bens e produtos. Muitos são os doutrinadores que dizem, então, que são elementos caracterizadores do direito, do conceito de empresário, profissionalidade, habitualidade e a circulação econômica. Nós podemos acrescentar aí o registro, a lucratividade e o risco do negócio. Não sou eu quem acrescenta, na verdade, são outros dispositivos legais e um ou outro doutrinador que sempre faz essa remissão bastante pertinente. Então, este direito empresarial existe para regular todas as relações que a empresa mantém com o Estado, com a sociedade, com pessoas, com consumidores, com trabalhadores, e isso aí está lá no frasão. Então, esta relação jurídica que envolve este sujeito detentor de direitos e deveres, estes sujeitos passivo e ativo aí envolvidos, eles estão numa relação jurídica consciente. E essas engrenagens todas são movidas pelo Estado, pela legislação, pelos próprios sujeitos, pela sociedade local, por aspectos internacionais, por costumes, por jurisprudências, por decisões, por contratos firmados entre N partes. Lembramos, então, que o direito comercial é um direito globalizado, internacional, ancestral e dinâmico. O direito comercial, como nós o conhecemos tradicionalmente, mas hoje, chamado direito empresarial, nasce da prática do cotidiano dos povos mercantes. Essa ideia de permuta, de troca, que vinha desde a Grécia, da Índia, dos fenícios, da própria Idade Média, com uma consolidação muito mais forte por conta das corporações de ofício, aí passando pela França e, enfim, chegando ao Brasil com o Código de 1850. Então, eu vou ter costumes, leis escritas, Código de Manu, regras aplicáveis para os nacionais, diferentemente dos estrangeiros, como era no direito romano, o dinamismo da Idade Média com essas corporações de ofício, 1808, a França organizando um direito comercial que serve de base para o restante do mundo, também um direito civil, baseado sempre no digesto do Pandectas, e em 1850 o Código Comercial Brasileiro, quase totalmente revogado, mas ainda vigente entre nós na parte de direito marítimo. Neste Código de 1850, nós temos no artigo 19 o que era esta mercância, certo? De comercializar. Então, compra, venda de coisas móveis, semoventes, no atacado ou no varejo, da mesma espécie, manufaturados, artesanais, alugar, fazer câmbio, corretagem, fabricar, comissões, manter depósitos, promover espetáculos públicos, expedir, consignar e transportar mercadorias, uma série de elementos que são extremamente importantes e que continuam aí no nosso dia a dia. Então, a codificação não retomou todo esse detalhamento lá de 1850, mas ele serve como base para nós entendermos o que é este comércio. Notadamente, a teoria utilizada é a teoria dos atos de comércio, e aí o regulamento 737, que era o regulamento do momento, trabalhava com a ideia de compra, venda, troca, atacado, varejo, câmbio, bancos, corretagens, comissões, depósitos, fabricações e toda aí essa espécie de elementos envolvendo o comércio. Mas, atualmente, o Código Civil de 2002, reformado aí desde 1975 com o anteprojeto, e aí publicado em 2000 para vigência em 2002, vai trabalhar com teoria da empresa, identifica o empresário e a atividade empresarial. E aí nós retomamos novamente o 966, que é esse indivíduo que exerce atividade profissional, econômica organizada para a produção de bens, produtos ou serviços. O 972, ainda do diploma civil, fala que nós podemos exercer essa atividade de empresário desde que estejamos em pleno gozo da capacidade civil e não estejamos legalmente impedidos. Então, de maneira geral, comércio, todos os que se acham aí na livre administração pessoal, dos seus bens, e que sigam a regra da codificação civil. Mas quem são esses indivíduos impedidos?
os impedidos, os incapazes, os proibidos de comercializar. Servidores públicos federais, estaduais e municipais, eles podem ter empresa desde que não tenham aí funções de chefia ou em relações de comando que determinem tomada de decisões e, claro, né, envolvendo o poder público. Militares da ativa das Forças Armadas e das polícias militares, médicos não podem atuar no ramo farmacêutico, leiloeiros e magistrados, claro, por conta do seu envolvimento com estes elementos, esses bens, a especial condição que eles se encontram e a informação favorecida, os falidos não reabilitados, aqueles que não honraram ainda os seus compromissos, aquele proibido pela lei, os devedores do INSS, os incapazes e os estrangeiros não residentes. E quanto a estrangeiros não residentes, a gente pode discutir essa questão, que não há, assim, tanta certeza em relação a isso mesmo, porque neste mundo globalizado, cada vez maior a presença destes elementos. Então, parte 1, passada aos senhores, vamos à parte 2. A parte 2, nós vamos começar tratando aqui justamente das sociedades. Bom, tem empresários, esses empresários podem trabalhar sozinhos ou trabalhar em equipes. Então, esse empresário decide abrir sua empresa e nela ter um sócio. Então, é necessário fundar essa sociedade e escolher qual é o tipo societário, como é feito o registro, em que momento a empresa se encontra, quais as condições. O que é um tipo societário? É um modelo pré-definido pela lei, que tem responsabilidades, direitos, deveres, se submete à fiscalização e organiza todos os seus elementos para exercer o comércio. Alguns elementos são importantes: porte, regime tributário e o tipo societário. O porte da empresa, se é micro, pequeno, média, grande empresa, o que depende de faturamento anual. O regime tributário diz respeito a alíquotas, modelos de pagamento dos tributos, como que a empresa vai escolher simples nacional, lucro presumido, lucro real. Então, aí, nossos contadores, nossos amigos contadores ajudam nesse sentido. Já o tipo societário vai tornar oficial essa empresa e a responsabilidade dela. Então, existem alguns modelos pré-determinados na legislação, claro que alguns têm mais uso e outros menos. Sociedades simples podem ter ou mais sócios, 2 ou mais, trabalhando a prestação de serviços numa atividade profissional na qual eles são especializados. Na sociedade simples, não há falar-se em personalidade jurídica. Esses indivíduos estão aí nos escritórios de advocacia, nos consultórios médicos e odontológicos. É o próprio exercício da atividade. Para isso que eles são especializados. Tem aí uma série de outros tipos, né? Nome coletivo, comandita simples, sociedade limitada, sociedade simples. Além da sociedade anônima, é claro. Lembrando que no Brasil, dados do IBGE de junho de 2022 dão conta de que 96% das sociedades brasileiras estão constituídas na forma de limitada. Já visto, então, o grande uso da limitada é de extrema importância o seu estudo. Uma sociedade anônima, eu tenho um capital dividido em ações. Então, a participação e a responsabilidade de cada sócio está atrelada à quantidade de ações que cada um tem. Essa quantidade de ações vai demonstrar a capacidade de decisão destes indivíduos. Okay? E há ações, inclusive, que nem prevêem direito a voto. Para começar uma SA, eu preciso ter no mínimo 7 acionistas, e não conter o nome de nenhum acionista na denominação, e todo o detalhamento é dado pela Lei das Sociedades Anônimas, que é de 1976, Lei 6404 de 1976. Esse capital social pode ser aberto ou fechado. Um capital aberto é aquele que é negociado em bolsa, e o capital fechado, quando isso não acontece, ou seja, não há uma oferta pública para a negociação dessas ações. Então, lá na limitada, eu tenho um
contrato. Aqui na sociedade anônima, eu tenho um estatuto. Tem um presidente eleito por um conselho de administração, e ele não precisa necessariamente ter ações da companhia, mas ele vai atuar para o melhor fim dessa companhia. E não é fim no sentido de acabar, no fim no sentido de objetivo, né? Sociedade limitada. Nós temos uma sociedade em que a responsabilidade e os direitos de cada sócio vão variar de acordo com o valor investido por esse sócio. Então, nós vamos ter sempre na denominação o acompanhamento da sigla LTDA, limitada, que é, como eu já disse, tipo predominante no Brasil. Ela é organizada a partir de um contrato social que determina direitos, deveres, obrigações, detalhamento para início e término. Pode ser exatamente aquilo que está na lei ou outras disposições, desde que, claro, não sejam ilegais. E aí os bens pessoais de cada sócio são protegidos em caso de falência ou de débitos, desde que os valores comprometidos para iniciar essa sociedade limitada tenham sido plenamente integralizados. Então, nós temos ainda que lembrar a existência e até o aumento recentemente do tipo societário da cooperativa, essa associação de indivíduos que têm interesses comuns, né? E aí esse patrimônio todo ali envolvido, esse intuito colaborativo, né? O pagamento de parcelas iniciais e depois, quando houve lucro, quando a empresa se organizou, mais um elemento de redistribuição a partir dos resultados financeiros. É muito interessante o tipo cooperativo. Temos a sociedade em comandita simples, eu tenho um sócio comanditário, que é aquele que compõe capital social, e um comanditado, que além do capital, ele administra a empresa. Então, esse comanditado é que é responsável pelas grandes ações da empresa. Na comandita por ações, nós vamos ter uma responsabilidade também aí ilimitada. Os sócios administradores que foram ali escolhidos lá na ata de constituição da sociedade vão possuir responsabilidade ilimitada. É comandita, com manos, um ajudando o outro, né? E aí eles têm esse propósito específico de trabalhar com essa sociedade, mas não tem o condão aí de separar o patrimônio. Tem ainda alguns doutrinadores que dizem que eu tenho a sociedade de propósito específico. Crio essa sociedade com um prazo de existência determinado, né, para fazer um negócio, um grande negócio, participar de uma licitação, alguma situação nesse sentido. Tenho que lembrar ainda o grande relevo das empresas individuais, dos microempreendedores, deste trabalhador, este empresário que oferece emprego, que traz dinamismo e que já foi reconhecido pelo poder público e tem, em diversos aspectos, um tratamento diferenciado bastante interessante. Então, o microempreendedor individual, o MEI, que é esse modelo simplificado para pagamento de imposto, uma guia mensal, com valor fixo, estava em 81 mil, vai subir, provavelmente. O empresário individual, né, que se o faturamento ultrapassar aquele lá do meio, ele já vai ser empresário individual. Tenho a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, deixa eu corrigir, eu tinha, ela acabou, né, em 28 de agosto de 2021. Alterou, não existe mais. Mas ficou a empresa individual de responsabilidade limitada, né, e em outros elementos, né, dentro do empresário individual ou na sociedade limitada unipessoal. Não exige um valor mínimo para o capital, mas ela funciona como se fosse a EIRELI, então praticamente houve aí a substituição, mas merece um estudo mais cuidado. Então, de maneira geral, sociedade simples, contrato social registrado em cartório, sociedades como a anônima por ações, registro na junta comercial do Estado, sede da empresa, então empresa do Paraná, registro no Paraná, empresa de São Paulo, registro em São Paulo, empresa da Bahia, registro na Bahia. Sociedade limitada, contrato social, também registrado na junta comercial de cada estado. Lembrando que, se for abrir uma filial em outro estado, pega-se esse primeiro contrato e leva a registro
mostrando, olha, já existe uma matriz aqui, estamos abrindo filial lá para o registro na junta no novo estado. É importante também nós lembrarmos que as empresas com responsabilidade limitada, né, elas limitam essa questão do atingimento do patrimônio dos sócios, não só para que os sócios tenham garantia, mas para que a sociedade tenha segurança, que eles vão responder no limite daquele capital integralizado, que eles têm aquele envolvimento, aquele compromisso. Por isso, esses dados podem ser consultados, inclusive, na junta comercial. Lembrando aí que, se existir, né, algum indício de abuso, de fraude, de simulação de negócio, eu posso quebrar a personalidade jurídica. É a regra que vem do direito inglês, do regard of legal entity, mas aqui entre nós, desconsideração ou quebra da personalidade jurídica. A gente fala muito em desconsideração da personalidade. Pode acontecer, desde que esse indivíduo tenha agido com abuso dessa personalidade, levando um prejuízo ao credor, então, uma gestão fraudulenta da empresa, o encerramento das atividades de forma irregular, um prejuízo para os credores. Ainda, em qualquer situação prevista no Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.605 de 1988, relacionando aí danos ambientais e defesa do consumidor. Então, basta aí que haja um prejuízo ao credor em relações ambientais ou de consumo para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Para as empresas, ainda é muito importante que nós tenhamos em vista os títulos de crédito. Os títulos de crédito merecem um estudo mais detalhado, mais atento. Aqui será muito breve a passagem por eles. Chegaremos neles no momento oportuno. O conceito legal de título de crédito é de que ele é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Bom, o que é esse exercício de direito literal nele contido? Os títulos trabalham com 3 princípios: cartularidade, literalidade e autonomia. Cártula, existe um documento, ainda que seja digital, mantida a cartularidade. Literalidade é o valor que está inscrito ali. E a autonomia, ele não está vinculado a uma relação jurídica ou a um contrato anterior. Desde que você possa provar que ele existe, esteja em condições, não há problema algum. Ele vai ser transferido para outro negócio sem qualquer problema. Então, o título de crédito pode ser passado. Títulos bastante utilizados. Letra de câmbio, é um título abstrato. Opa, enrolei, né? Abstrato, que corresponde ao documento formal proveniente da relação de crédito entre 2 ou mais pessoas. Então, essa letra de câmbio é uma ordem de pagamento. A nota promissória, por sua vez, é uma promessa de pagamento. Alguém se obriga a entregar certa soma em dinheiro, normalmente numa data futura. Sacador é chamado emitente. Compromete-se a pagar quantia determinada ao beneficiário. O cheque está caindo em desuso? Está. Nas grandes cidades, nos grandes centros empresariais, sim, mas ainda é muito utilizado no comércio das pequenas cidades. E aí, qual a questão do cheque? Ele é uma ordem de pagamento à vista, né? E é dado a um banco, a instituição, em favor do próprio terceiro. Então, o dinheiro está depositado no banco, né? Este banco confere este documento, você checa, o indivíduo assina, preenche ali todos os elementos, né? Data, local, aquele valor, e o cheque, então, o cheque será transmitido para uma pessoa e o banco entregará esse valor, ou por compensação, ou na boca do caixa. Duplicata, ordem de pagamento emitida em razão de uma compra e venda, duplicata mercantil, ou de uma prestação de serviços, uma duplicata de prestação de serviços. Ela constitui um instrumento que prova este contrato de compra e venda. Ela está ligada a este contrato de compra e venda. Bom, tem várias espécies de títulos. Nós dissemos que alguns deles são vinculados e outros são livres. Os vinculados são aqueles que só vão produzir efeito cambial quando estiverem dentro daquele padrão
exigido pela lei. Duplicado de cheque, por exemplo. Tem que ter todos aqueles elementos. E os livres não têm esse padrão, uma letra de câmbio e a nota promissória. Claro que tem que ter os dados, né? Essa circulação, eu tenho uma circulação ao portador, uma circulação nominativa à ordem, uma circulação nominativa não à ordem. Ao portador, tradição, entrega do título. Quem porta, recebe. Nominativo à ordem, eu emito em favor de uma determinada pessoa e posso transferir isso via endosso. Os nominativos não à ordem, é a identificação do credor, mas é cessão civil, né? Vai cedendo, vai passando, vai indo adiante. Estrutura desses títulos, ordem de pagamento ou promessa de pagamento. Tem que ver cada um, por isso que eu disse que a gente tem que estudar mais detidamente. Aqui é uma aula inicial, apenas para que você entenda genericamente, para depois poder se aprofundar. Então, a ordem de pagamento compreende os títulos que, quando da sua emissão, envolvem 3 situações jurídicas distintas: situação do sacador, situação do sacado e do beneficiário. Então, o sacador ordena que o sacado pague ao beneficiário determinada importância, tá? Em determinada data. Eu tenho cheque, aplicata, nota de crédito comum é o cheque, né? Então, o sacador determina que o sacado pague. Quem que é o sacado? É o banco, pensando no cheque. O sacador, quem emitiu. E o beneficiário, quem vai receber. A natureza desses títulos de crédito pode ser considerada de 2 maneiras: causais e não causais. Causais, vinculados à origem, são considerados imperfeitos por conta disso, né? Mas eles podem circular desde que haja endosso. Então, cédula de crédito, duplicata mercantil, o arrant, que são títulos de depósito. E os não causais, ou ainda chamados de abstratos, para a doutrina, são considerados os mais perfeitos títulos de crédito, como o cheque e a nota promissória. O que é o saque? O saque é a emissão de um título de crédito, né? O seu ato de criação, e por esse motivo, quem realiza a emissão é chamado sacador do título. Então, o conceito de saque não deve se confundir com o de desconto, com o de retirada, que é esse, que é o ato praticado quando troca um cheque por dinheiro no banco. Você é beneficiário, vai na boca do caixa. Então, papéis distintos. Temos ainda a figura do aceite lá nos títulos de crédito. O destinatário da ordem de pagamento aceita pagar o título de crédito, tornando-se devedor principal e podendo ser acionado após o seu vencimento pelo não cumprimento da obrigação nele documentada. Então, o aceite é necessário nos títulos de crédito em que o sacador não é o devedor principal, mas uma outra pessoa. Mas como que é isso? A pessoa emitiu um título de crédito, mas não é ela quem deve pagar, é uma outra. Então, o aceite é necessário porque esta se consubstancie como devedora. É o que acontece na letra de câmbio e na duplicata, por exemplo. E o que é essa figura do endosso? Essa transferência do título de crédito, essa transmissão da propriedade. Então, se nele tiver contida aquela expressão a ordem, ele pode ser transmitido a terceiros. Se estiver ali não a ordem, não vai poder ser endossado, nem transmitido a terceiros. Temos ainda a figura do aval, que é uma garantia pessoal. Aquele que a gente recomenda você não fazer para ninguém, é esse. Mas é meu amigo? Não faça. Mas é meu primo? Não faça. Mas é meu irmão? Não faça. Vai perder o dinheiro, vai perder o amigo, vai perder o tio, vai perder o primo, vai perder o irmão. E a grana? Ajuda de outra maneira, tá bom? Mas se você quiser emprestar, é com você. A grana é sua. Então, o aval é uma garantia pessoal dada por um terceiro em um título de crédito. Nota promissória, letra de câmbio, cheque, duplicata, no qual este indivíduo que dá a garantia pessoal, ele se obriga, junto com quem emitiu o título, a satisfazer o crédito. Ou seja, ele se torna também devedor daquela dívida que está ali na carta, no título. Né? Ah, mas isso aí não é fiança? Não, isso aí, fiança é de contrato. Aqui a aval é de título de crédito, ok?
É o nome, pelo menos, assim, tecnicamente mais correto, né? O vencimento. Quando é que vence esse título? O momento em que o título se torna exigível é na data combinada, a data para pagamento. Quem emitiu, né, vai pagar e quem é beneficiário espera receber. Mas e se isso não acontecer? Protesto. O protesto é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de uma determinada pessoa física ou jurídica quando esta for devedora. Este protesto tem duas finalidades: provar publicamente o atraso do devedor e resguardar o direito de crédito. Eu estou dando publicidade, comprovando que ele deve e que sou eu, então, o credor. Ok, até aí? Meus queridos, por hoje é só, porque tudo que é demais cansa. Vamos encerrar esta aula e daqui a pouco a gente se vê de novo. Beijo!